A idade dele me enganou. Achei que a diferença entre nós tornaria tudo simples e fácil de controlar. Subestimei demais quem tinha só 23 anos, acreditando que nada iria além do esperado. Bastaram poucos momentos para eu perceber que idade não define presença nem segurança. O erro foi confiar demais nas minhas próprias certezas. Convido você a ficar até o final do vídeo, pois você não vai acreditar no que aconteceu. Oi, me chamo Raquel. Tenho 48 anos e sempre fui uma mulher prática, daquelas que gostam de tudo no lugar. Moro sozinha há algum tempo e mantenho uma rotina tranquila, sem grandes surpresas. Sempre valorizei a organização, o silêncio da casa e a sensação de controle sobre as próprias escolhas. A Maria, minha empregada, trabalha comigo há anos, é quase da família. Foi por causa dela que conheci o Joel, seu filho, um rapaz de 23 anos. Ele começou a aparecer em casa de vez em quando para ajudar em pequenos serviços, coisas simples, rápidas, nada que chamasse atenção. Joel era educado, discreto, falava pouco e observava muito. Tinha aquele jeito calmo de quem ainda está aprendendo a vida, e talvez por isso eu nunca o vi como alguém capaz de causar qualquer impacto. Para mim, ele era só o filho da Maria, alguém de passagem, quase invisível na rotina. Eu realmente acreditava que nada ali tinha importância. Mal sabia eu que, às vezes, é justamente o que parece simples demais que acaba mudando tudo. Com o passar dos dias, a presença do Joel começou a se tornar mais frequente. Sempre havia algo para arrumar, uma prateleira para ajustar, uma porta que rangia. A Maria confiava nele e eu também. Ele entrava, resolvia o que precisava e saía sem criar intimidade. Pelo menos era o que eu pensava. O que começou a mudar foi o silêncio. A casa, que antes parecia previsível, ganhou pausas diferentes. Joel não era apressado. Fazia tudo com calma, como se o tempo não tivesse pressa ao redor dele. Às vezes, eu o observava de longe, quase sem perceber, tentando entender por que aquela presença discreta chamava tanto a minha atenção. Conversávamos pouco, mas quando acontecia, era simples e direto. Um comentário sobre o calor, outro sobre o trabalho. Mesmo assim, havia algo no jeito dele que me deixava inquieta, como se eu estivesse subestimando alguém sem motivo claro. Ainda assim, eu repetia para mim mesma que era só impressão. Afinal, ele era jovem demais, parte de outra realidade, e eu acreditava conhecer bem meus próprios limites. Pelo menos até o dia em que fiquei sozinha com ele na casa e percebi que nem tudo é tão previsível quanto parece. Mas antes de continuar, se você gosta desse tipo de história, deixa seu like e se inscreve aqui no canal Confissões e Desejos. Isso nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Agora sim, voltando. Não houve aviso. Foi algo que aconteceu no intervalo de um olhar mais demorado e de um silêncio que ficou pesado demais para ser ignorado. Eu falava, mas minhas palavras já não tinham tanta firmeza. Joel estava perto, mais do que costumava ficar, e pela primeira vez não recuou. Quando percebi, já não era só a presença dele que me afetava, era a consciência do que estava acontecendo entre nós. A distância diminuiu. Os gestos ficaram lentos, cuidadosos, como se ambos soubéssemos que aquele passo mudaria tudo. Não houve pressa, apenas a sensação clara de que algo tinha sido permitido sem ser dito. Ele entrou em um território que eu acreditava esquecido há anos, um espaço silencioso dentro de mim onde ninguém mais ousava visitar. Não foi com pressa nem com imposição, mas com uma presença firme, quase consciente demais do caminho que seguia. Ali eu entendi, sem precisar de palavras, que idade não é documento e que algumas atitudes falam mais alto do que qualquer número. Havia constância no jeito dele, uma concentração clara naquele objetivo que parecia não vacilar.
Eu senti a invasão, intensa, inesperada, profunda, e ainda assim, não recuei. Apenas consenti, não por falta de resistência, mas porque havia algo imenso naquele avanço silencioso, algo que eu já não tinha forças, nem vontade, de negar. Entrou em um território que eu mesma sempre disse que jamais deixaria alguém pisar. A proximidade deixou de ser casual e passou a ser íntima, silenciosa, carregada de intenção. Eu sentia o quanto tinha subestimado aquele momento, aquela escolha, aquela idade que antes me parecia tão inofensiva. Quando finalmente nos afastamos, nada estava exatamente fora do lugar, exceto eu. Porque ali eu entendi que certos limites não se rompem com barulho, mas com entrega. E depois disso, não há como fingir que nada aconteceu.